Olá, queridos, tudo bem? Estamos começando aí a terceira ministração desse mover sobrenatural que é Célula em Família. E eu creio que tem sido algo poderoso, algo libertador na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. E eu quero te pedir um favor para que você curta esse vídeo e, se possível, também comente aqui aquilo que está acontecendo na sua vida, na sua casa, através da Célula em Família, porque isso vai ajudar muito o canal da nossa igreja. Então vamos lá para a ministração dessa semana, que é os guerreiros e as guerreiras do reino. Em Lucas capítulo 17, verso 20, diz assim: Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. E essa série é para te desafiar a viver nesse mundo, mas não de acordo com o reino deste mundo, mas o reino estabelecido pela graça de Deus. Porque em Cristo você já pertence a outro reino. Portanto, as suas atitudes, os seus valores, os seus comportamentos, eles precisam ser comportamentos, atitudes e valores de nobreza, de realeza espiritual. E como reis e rainhas, existem batalhas, existem guerras, mas Deus já nos constituiu como reino e sacerdote e nos constituiu como guerreiros do teu reino. Lá em Efésios capítulo 6, verso 12, diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em Êxodo capítulo 15, verso 3 diz: o Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. E em Provérbios capítulo 21, verso 31 diz: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Nós precisamos preparar o cavalo, nós precisamos preparar tudo, nós precisamos preparar a nossa espada, o nosso escudo, a nossa couraça, o capacete, o cinturão, enfim, nós precisamos preparar tudo, mas a vitória não vem da força do teu braço. A vitória vem do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que habita na sua vida. E a Bíblia, a gente sabe que é um livro entre batalhas, entre o bem e o mal. Existem na Bíblia histórias bélicas, ou seja, em especial lá em Juízes, ou também nos livros de 1ª e 2ª Reis, que fala sobre as batalhas, sobre as guerras naquele tempo. E nós somos um povo de herança tribal, ou seja, nós fazemos parte de tribo. Desde a época das 12 tribos de Israel, nós recebemos uma herança tribal, uma herança de tribo. Portanto, por natureza, você é alistado para uma batalha. Só que agora é uma batalha espiritual. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 8, diz assim: se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Isso vem através das nossas atitudes. As atitudes hoje estão matando muitos guerreiros antes mesmo deles irem para a luta. A primeira atitude é a atitude da neutralidade, ou seja, não tenho nada a ver com isso, eu não vou nem me meter. Neutralidade. Segundo é a atitude da passividade. Não, amanhã eu faço, depois eu faço. Ai, gente, nossa, vamos deixar isso aí pra lá. E aí, de repente, você tá remoendo aquilo por dentro, mas você fala: não, deixa isso aí, depois eu vejo. Passividade. E a terceira é o medo. Não, se eu fizer algo, se eu me levantar contra, se eu me levantar em autoridade, o que vai acontecer? Mas em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus lhe deu autoridade, Deus lhe deu poder para pisar contra serpentes e escorpiões. Deus lhe deu autoridade para vencer
dentro da sua casa. Deus lhe deu autoridade para trazer o reino sobre a tua casa. E onde o reino está, nenhum mal, nenhuma enfermidade, nenhuma potestade tem poder para permanecer. É tempo de nós acordarmos e tomarmos uma posição de guerreiro e guerreira no Senhor em prol do seu reino. Em prol do reino estabelecido na terra, em prol do reino estabelecido na nossa casa, na nossa família. Esse é o seu lugar, o lugar de guerreiro. Mas por quê? Por dois motivos. Primeiro, a conversão abre a visão e a mente para a consciência da batalha espiritual. Então, Efésios capítulo 6, verso 12, diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, primeiro, a conversão sobre a visão e a nossa mente para a consciência da batalha espiritual. E segundo, a santificação leva à maturidade e ao posicionamento na batalha entre o bem e o mal. Está lá em 1 João capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Em 2 Timóteo também, capítulo 2, verso 3 diz: suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. A santificação leva à maturidade e o posicionamento na batalha. Nós precisamos nos posicionar como guerreiros que vence esse mundo em nome de Jesus. E eu vou passar para você agora alguns dos motivos pelo qual você precisa se levantar para lutar. Pela sua vida, pela sua fé, pela sua dignidade, pela sua integridade, pelo seu trabalho, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelo seu ministério, pela sua igreja, pelo seu testemunho, pelos seus irmãos e pelo reino de Deus. Você precisa entrar nas batalhas certas. Sempre se pergunte por que ou por quem você está numa batalha. Às vezes nós entramos em batalhas em que não devíamos entrar. E muitas das vezes nós não entramos em batalhas que deveríamos entrar. Então, entre nas batalhas certas. Primeiro, prepare-se para guerrear. Está lá em Jeremias, capítulo 46, verso 3, que diz assim: preparem seus escudos. Paulo diz em Efésios 6 que esses escudos que nós lemos agora lá em Jeremias 46 nada mais é do que o escudo da fé. Ou seja, para você entrar numa batalha, primeiro prepare a sua fé. Satanás vai atacar a sua vida pessoal e familiar. Agora, não se descuide, mantenha-se em fé. Lembre-se, nós estamos em guerra. É por isso que nós estamos nutrindo a nossa família com oração, com jejum, com palavra e com sementes. Você está numa constante batalha espiritual. Segundo, acredite que a batalha envolve toda a família. Está lá em Jeremias, capítulo 46, verso 3, na parte B, que diz assim: os grandes e os pequenos, e marchem para a batalha. Todos precisam marchar. Em casa nós estamos fazendo os jejuns, que nós temos passado para vocês, e todos participam do jejum. Quando nós falamos, olha, não vai tomar suco, não toma suco ninguém. Nem eu, nem minha esposa, nem minha filha maior e nem minha filha menor. Quando nós falamos assim, ó, não vai comer doce ninguém, nem os maiores e nem os menores. Todos precisam se preparar para marchar. Todos precisam marchar. O inimigo, ele não vai poupar ninguém. Por isso, todos nós precisamos estar postos, protegidos e vigiando, seja criança, seja moço, seja velho, seja quem for. Prepare-se para a batalha. Terceiro, decida entrar na guerra ao lado do Senhor.
Jeremias capítulo 46, do verso 4 ao 5, diz o seguinte: selem os cavalos e montem, tomem posição e coloquem o capacete, passem óleo na ponta de suas lanças e vistam a armadura. Mas o que vejo? Eles estão apavorados, estão se retirando, seus guerreiros estão derrotados, fogem às pressas sem olhar para trás. Há terror por todos os lados, declara o Senhor. Se você entrar do lado certo da batalha, você já teve vitória em nome de Jesus. Ou você conquista, ou você é conquistado. Cuidado no momento da batalha com o seu coração e com as suas emoções, porque você pode agir de forma errada e na hora errada diante do seu inimigo. Agora, não desista do seu marido, não desista da sua esposa, não desista do seu filho, não desista da sua filha, do seu emprego, da sua carreira, do seu sonho, da sua promessa, da sua história ou da sua herança. Não desista, coloca a tua fé em Deus, porque Deus já lhe deu a vitória. Existe uma frase de Sun Tzu, que é um chinês, que diz assim: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Agora, se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, você perderá todas as batalhas. Os espíritos do inferno estão em guerra constante contra a unção do Espírito Santo na sua vida. Porque sem a unção, a humanidade não representa uma ameaça para o seu domínio. O que ele quer fazer é com que você se esfrie espiritualmente, que você perca a sua fé, que você dê lugar às suas emoções. Por isso, vigie o seu coração, vigie as suas emoções e vigie os seus pensamentos. Como você se prepara para a guerra? Lá no verso 4, na parte A, diz: selem os cavalos e montem, tomem posição. Como? Através de sabedoria, posicionamento, prontidão, discernimento, atitude e proatividade. Nesses dias são fundamentais. Poxa, mas eu pensei que Deus tinha me criado para ter paz. Paz no mundo de guerra. Para que eu tenha paz no mundo de guerra, eu preciso guerrear. Confie em Deus, porque Ele lhe criou para guerrear. Você consegue guerrear. Você tem forças, por mais que você fale: poxa, eu não tenho forças. Deus te criou para guerrear. Lá em Salmo capítulo 18, verso 32 a 35, diz assim: Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para... Então, Deus lhe criou para guerrear. Confie, porque se Deus lhe criou para guerrear, você tem tudo para vencer nessa batalha. Proteja a sua mente. E lá no verso 4, na parte B, diz: e coloquem o capacete. Ou seja, proteja a sua cabeça. Por quê? Porque é o lugar mais fatal. Por quê? Na nossa mente vem mentira, vem sedução, fortalezas, sofismas da mente. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, eu preciso pedir a Deus para que cubra a minha mente, colocando sobre ela a mente de Cristo. Proteja o seu coração. Lá no verso 4, na parte C, diz: passem óleo na ponta das suas lanças e vistam a sua armadura. Então, proteja o seu coração. Não se deixe dominar pelo medo. Está lá em Jeremias capítulo 46, verso 5. Mas o que vejo? Eles estão apavorados. Na guerra,
existem feridos e ferimentos, existem dores e existem morte. Mas não se apavore, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da sua vida e da sua casa, em nome de Jesus. Em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então você não pode ser uma pessoa desequilibrada e nem uma pessoa com medo, porque Deus lhe deu poder e autoridade e não um espírito de covardia. O Senhor vai lutar com você, está lá em Jeremias capítulo 20, verso 11. Mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. Todos os nossos inimigos serão destruídos pelo poder do sangue de Jesus. Aqueles que te perseguem, eles vão tropeçar e vão cair e não vão prevalecer. E você vai ter a vitória. E a conclusão dessa mensagem maravilhosa, Efésios capítulo 1, verso 20 a 23, diz assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o desígnio como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Nós já vencemos todas as batalhas. Você já venceu todas as batalhas em nome de Jesus. Deus então nos enche de poder. E essa palavra poder, dunamis, fala do domínio do milagre. O termo dunamis, ela se origina de dunamai, que quer dizer habilidade. Ou seja, nós temos que nos revestir da habilidade de Deus. O general Josué disse ao povo: o único pré-requisito da batalha, está lá em Josué capítulo 3, verso 5. Diz assim: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Então, nós precisamos estar comprometidos. A nossa habilidade é se comprometer com a santidade. Então, eu quero que você se lembre que nós precisamos nos posicionar diante das batalhas. Nós precisamos lutar uma batalha de cada vez. Nós precisamos ser estratégicos. Eu quero te lembrar também que você vai se sentir tentado a esquecer a sua identidade de guerreiro. Mas nós precisamos permanecer na batalha até o fim, porque nós fomos criados como guerreiros e guerreiras do reino. Juízes capítulo 6, verso 12: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Deus te criou para guerrear. E se Deus te criou para guerrear, Ele também te criou para ter vitórias e grandes conquistas em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por essa palavra. Te louvar, Senhor, porque não somos meninos espirituais. Não somos fracotes espirituais, medrosos, covardes. Mas o Senhor nos deu ousadia, autoridade e poder para vencer no dia mau. Que o Senhor levante o teu filho agora. Que o Senhor levante essa casa, essa família, como uma família de grandes guerreiros e conquistadores pelo poder do sangue de Jesus. Que Deus te levante como um verdadeiro guerreiro. Que Deus levante a tua casa, a tua família, como guerreiros do reino de Deus, em nome de Jesus. Fique na paz e até a próxima ministração.